Presidente do São Paulo, Júlio Casares, fala sobre a chance de contratação de Alexandre. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre as negociações entre Palmeiras e São Lourenço por Agustin Giai. É uma novidade importante. Preciso repercutir a entrevista desastrosa do presidente do Corinthians, que pode causar perda de mais um patrocínio. Já Flamengo de olho em Wallace, volante que já esteve nos planos de outros times brasileiros. Falo também sobre o Atlético Mineiro com uma estratégia arriscada em relação ao plano de sócios torcedores. Para completar, Júnior Santos, mais próximo de renovar com o Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, com a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Já deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos dessa terça-feira. Enfim, o Brasileirão está de volta. Acho que Atlético Goianiense e Corinthians empatam. Prevejo a vitória do Juventude contra o Vitória. Acho que dá Botafogo no clássico contra o Fluminense. Para completar, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, vou de empate ou vitória do Galo. Para participar no 1xBet é simples. Pega o link que está no comentário fixo, clica, faz o cadastro e utilize o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Patati, atacante do Santos que foi multado em 10% dos seus salários. Tudo por causa de uma postagem em que ele reclama das 6 horas de viagem de ônibus que o Peixe fez nos últimos dias. Houve uma repercussão muito negativa entre torcedores do Santos. O presidente Marcelo Teixeira se viu obrigado a multar o jovem atacante. Quero contar também que 3 torcedores do Valência que cometeram racismo contra o Vinícius Júnior foram presos e condenados a 8 meses de detenção. Vinícius Júnior tuitou da seguinte maneira, abre aspas, não sou vítima de racismo, sou algoz de racistas. É por todos os pretos que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras, vem mais por aí, fecha aspas. Para completar o giro de notícias, o Real Madrid desmentiu Carlo Ancelotti. Vale a lembrança de que o técnico italiano do Real havia afirmado que o clube não disputaria o Super Mundial de Clubes. O Real Madrid soltou uma nota para desmentir seu próprio técnico. Já Pepe, que atua no Porto, e Wanderson, que está no Mônaco, podem render dinheiro ao Grêmio nessa janela de transferências, 2 atletas com passagem pelo tricolor, que deixariam um percentual de suas negociações. Para completar, Vitão, que pertence ao Internacional, está de saída do clube, já até entregou a casa onde mora em Porto Alegre. Vários times interessados, o mais novo deles, o Nottingham Forest, que está vendendo o zagueiro Murilo, ex-Corinthians. E a saideira do giro de notícias, a CAA Base, uma das agências mais conhecidas de agenciamento de futebol no mundo, está chegando forte ao Brasil. Essa empresa que tem sede em Londres e representa, por exemplo, Carlo Ancelotti, o Palmer, o Coman e o Varane, além dos brasileiros Bremer e Rodrigo Muniz, decidiu investir em atletas que atuam por aqui. O primeiro nome certo, do Robert, atacante do Cruzeiro. Hora de falar sobre o Botafogo. O Júnior Santos está mais perto de renovar seu contrato com o Fogão. Havia contado para vocês sobre a enorme distância entre a pedida do atacante e a oferta do Botafogo, certo? Houve um encontro nos últimos dias e o Botafogo se aproximou daquilo que o jogador pede. Só para contextualizar, Júnior Santos tem salário de 370 mil por mês, é um dos titulares com o menor salário do Botafogo. A pedida dele girava na casa dos 750 mil a 800, propostas que ele já teve do Grêmio e do Cruzeiro, mas Botafogo havia oferecido apenas 550 mil reais mensais, quando eu falo apenas, diante dessas cifras, obviamente, certo? Houve uma última reunião, o Botafogo acenou com uma melhora no contrato, Júnior Santos gostou e a tendência é que esse contrato seja estendido muito em breve, vínculo que se encerra em dezembro do ano que vem. O jogador pretende ficar no Botafogo, chegou até a fazer uma cobrança em tom de brincadeira ao Textor depois da sua última atuação. Ele disse na entrevista pós-jogo, alô John, espero renovar meu contrato, fecha aspas. Só sobre o Botafogo mais uma informação, clube quitou parte da dívida que tem com Luiz Castro, evitando a chance de um transfer ban.
Vale a lembrança de que o Luiz Castro havia saído do Botafogo e não recebeu todas as rescisões compensatórias, entrou na FIFA, conseguiu a ameaça de transfer ban em relação ao Botafogo. O prazo para uma das parcelas pagas terminava no último domingo, houve o pagamento, agora o Botafogo deve mais 3 prestações. Hora de falar sobre reforços no Flamengo. Que o Fla busca um volante não é novidade, especialmente depois da saída do Thiago Maia. E surgiu nas últimas horas a informação publicada pelo pessoal da coluna do Fla de que o Wallace, brasileiro que pertence ao Udinese, que já teve nos planos de vários clubes brasileiros, pode pintar no rubro-negro. Negociações em andamento, ainda em fase inicial, o Wallace nem teria dito sim ao Fla. Jogador que em todas as outras oportunidades que teve cotado para jogar no Brasil não voltou por causa da pedida da Udinese. O problema maior sempre foi o clube italiano. O Wallace já havia sinalizado com a intenção de voltar, mas as pedidas entre 8 e 10 milhões de euros inviabilizaram qualquer tipo de acordo. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, se o Wallace acrescentaria. Poderia ser o reserva imediato para o Eric Pulga, o único jogador com essa característica de volante mais marcador. Ainda sobre o rubro-negro, a Assist Card está renovando seu contrato para a barra traseira da camisa. O novo vínculo vai se encerrar em dezembro de 2026. A Assist Card vai pagar R$1 milhão a mais por ano pelo contrato. Esse vínculo vai passar para 11 milhões de reais anuais, ou seja, 22 milhões, levando em consideração os anos de 2024, 2025 e 2026. Falta apenas o ok do Conselho Deliberativo. Vale a lembrança também de que a camisa do Flamengo é de longe a que mais rende para o clube entre todos os times no Brasil. O Fla tem mais ou menos 234 milhões de reais assegurados para a temporada de 2024. Bora falar agora sobre o Palmeiras em meio a várias saídas de Hendrick, Luiz Guilherme e também do Luan. Uma boa novidade, Agustin Jai tem feito pressão em cima dos dirigentes do São Lourenço para ser negociado ainda nessa semana. Ele quer resolver essa questão logo para que possa cuidar da mudança para vir jogar no Brasil. Já havia contado para vocês que o lateral direito barra meio-campista do São Lourenço, de só 20 anos de idade, passagem por todas as categorias de base da seleção, já disse sim a proposta do Palmeiras. Falta um acordo entre os clubes. A primeira proposta do Palmeiras de 6 milhões de dólares foi recusada. O Verdão subiu a oferta para 7 milhões de dólares e uma reunião nas próximas horas pode acabar por determinar essa operação. Jogador super badalado no futebol argentino que chegaria para se adaptar e se tornar titular num futuro não tão distante. Palmeiras que está diante de um caminhão de dinheiro a entrar nas contas do clube, serão 882 milhões de reais com as transferências de Hendrick, Luiz Guilherme e também Estevão. É bem verdade que nem toda essa grana fica para o Palmeiras, além dos pagamentos, com impostos e tudo mais. Palmeiras divide esses percentuais com parceiros. De qualquer forma, um dinheiro pouco comum no futebol nacional. Preciso falar agora sobre uma estratégia ousada do Atlético Mineiro. O clube está lançando um programa de sócio-torcedor de graça, sem custo algum. O novo plano 100% gratuito ainda traz alguns benefícios, como por exemplo a possibilidade de compra de ingresso antes do público em geral. É óbvio que aquele que paga o seu programa de sócios torcedores vai entrar na fila para a compra do ingresso antes desse sócio torcedor que não paga nada. Por trás dessa estratégia do Galo, há dois motes. O primeiro, se tornar o clube mais popular em relação ao seu programa de sócios torcedores. Hoje o Atlético tem 79 mil sócios torcedores adimplentes. Além disso, o Atlético pretende garantir um banco de dados muito importante de todos esses sócios, para que em negociações com futuros parceiros, o clube possa oferecer esse banco de dados em troca de mais dinheiro. É uma estratégia que havia sido sugerida para o próprio Atlético ainda quando o Leandro Figueiredo era o diretor executivo de marketing do clube. Quero falar agora sobre Júlio Casares, presidente do São Paulo, respondendo sobre Alexandro. Nessa segunda-feira o Tricolor fez a divulgação do acordo com a Blue Saúde. Já contei para vocês que graças a esse patrocínio da barra traseira da camisa, o São Paulo ultrapassou a marca de 100 milhões de reais com receitas com publicidade no uniforme. Pois bem, o Júlio Casares foi perguntado sobre o Alexandro e eu queria chamar a atenção para a resposta, abre aspas. O Alexandro é um grande jogador. Não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa. O que nós sabemos é que, se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas ele deixou claro que se vier, o São Paulo será ouvido. Não está fácil, não posso dizer que está bem encaminhado, mas se ele vier para o Brasil, o São Paulo é um grande candidato, fecha aspas.
É a primeira vez que alguém do São Paulo demonstra otimismo na contratação do Alexandro, ainda que com essa ressalva de que ele precisa primeiro se decidir entre permanecer na Europa e voltar ao Brasil. Júlio Casares está deixando bem claro que o Alexandro já sinalizou que no Brasil dá prioridade ao São Paulo. Eu já vinha contando isso para vocês. O Flamengo e o Corinthians também tentaram contratá-lo, mas o fato de toda a sua família ser São Paulina joga a favor do tricolor. Inclusive, a mãe do Alexandro postou uma foto de toda a família reunida nas últimas horas. Uma das pessoas na foto, inclusive, com a camisa do São Paulo. Só para completar sobre o tricolor, o Nacional do Uruguai, adversário São Paulino nas oitavas de final, acaba de anunciar a demissão do técnico Álvaro Recoba. Para fechar o vídeo, mais informações importantes do Corinthians. A primeira delas, o Timão corre risco de perder outro patrocínio. Agora o das Costas, fechado pela Easy Seguros. Esse acordo foi fechado um pouquinho antes da saída do Duílio Monteiro Alves e gerou até uma polêmica na oportunidade. O presidente do Corinthians, o novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, havia pedido que o Duílio não fechasse esse patrocínio porque afirmava que tinha outros parceiros. No final das contas, o tempo passou, o acordo foi fechado e garante 11 milhões de reais por ano ao Timão. Levando em consideração a enorme dificuldade que o Augusto e seu departamento de marketing têm para encontrar parceiros, já são 6 espaços na camisa, incluindo também o espaço no peito, o patrocínio master depois da saída da Vai de Bet. Esses 11 milhões de reais da Easy estão ajudando. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nessa segunda-feira o Augusto convocou uma entrevista coletiva em que ele cometeu ou apresentou uma série de contradições, além de algumas promessas que parecem difíceis de serem alcançadas. Falou que está montando um time para ser campeão, pois nesse momento o Corinthians ocupa a vaga no Z4. Mas, voltando à história da Easy Seguros, ele chegou a colocar em dúvida a honestidade, a integridade do pessoal da Easy e também dos intermediários. Ele bateu boca com o Thiago Salazar, jornalista da Gazeta, perguntando se ele também havia apurado em relação ao intermediário da Easy. O pessoal da Easy não gostou e cogita rescindir o contrato, informação que foi divulgada nas últimas horas pelo repórter Flávio Ortega do Meu Timão. Se o Corinthians perder mais um patrocínio, serão menos 11 milhões de reais e o 7º espaço livre no uniforme. Corinthians que tem nesse momento espaços no peito, na barra frontal, na barra traseira, no ombro, no calção traseiro e também nos meiões. Só para completar, o Augusto também falou sobre um empréstimo de Igor Carvalho, aquele empresário gaúcho que tem ajudado. O Augusto chegou a dizer que de fato esse é um cara muito amigo dele que tem ajudado com empréstimos, com juros muito pequenos, mas que esses empréstimos não somariam mais do que 4 milhões de reais. Já havia contado para vocês em live que os empréstimos são bem superiores a esse, quase 10 milhões de reais. Para completar a informação sobre o futebol, Diego Palacios, lateral esquerdo que não joga há 4 meses, vai ficar à disposição para o confronto contra o Atlético Goianiense nessa terça. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos às 7, tem live. Abraço, tchau!